Iniciamos a nossa programação na nona semana nacional do arquivo, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Me chamo Matheus, sou atual diretor de acervo da instituição, sou bacharel em turismo, sou estudante na área de curadoria e museologia, e vim falar um pouquinho hoje com você junto com Mara. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, independente do horário em que você esteja vendo. Eu me chamo Mara Macedo, sou graduada em Direito e História pela UFRN, campus de Caicó, vivo em Caicó. Atualmente também estou com o Matheus como vice, como diretora de arquivo adjunta do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. E é um grande prazer falar um pouco hoje sobre as atividades da ABAM, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história também, como o Matheus falou, e principalmente as nossas ideias e o que a gente pretende para o futuro, o que a gente pretende deixar também como construção durante esse período em que estaremos juntos nesse trabalho. Então, passo agora a palavra para Matheus, que vai falar um pouquinho sobre o início, né, dessa atividade, desde do seu início histórico mesmo, né? As atividades do que hoje a gente chama de BAM, ela começa como BAM só em 1927, com Câmara Cascudo e Antônio Soares de Araújo. Anterior a isso, era uma atividade feita pelo primeiro e segundo secretário. Nesse período, nós não tivemos grandes transformações na área. A primeira grande figura desse período de BAM é Olavo de Medeiros Filho. É ele quem começa a organizar o acervo, né? Tem relatos de que ele chegava à instituição às 7 horas da manhã e já começava a atender pesquisadores. Foi com ele, junto com a parceria com a Fundação José Augusto, que cedeu funcionários para a instituição, que nós tivemos o início de uma organização. Só que o que é que acontece? Essa organização, e algo que vinha bem antes de Olavo, né, se der uma continuidade, ela não tinha uma estrutura organizacional. Então, o que é que a gente percebia e percebe até o momento? Cada mandato, cada pessoa inicia uma organização de uma forma, e até então não existia uma forma institucional de fazer, normas da instituição. Cada diretor poderia fazer conforme bem entendia, né? Claro, de forma organizada, mas a gente não tinha um padrão, o que dificulta na nossa um projeto futuro, às vezes fica muito concentrada em pessoas, não é bem documentado. Então, Olavo, ele iniciou esse processo, mas teve essa primeira dificuldade, né, que não foi algo sistematizado, mas o Olavo, ele atendia os pesquisadores, e isso ficou muito, muito marcado. E a gente tem uma segunda revolução, digamos assim, com Gustavo Sobral. Exatamente, né? Gustavo Sobral, ele foi diretor da BAM, então ele vai reorganizar esse acervo, com o apoio de bolsistas, voluntários de biblioteconomia, né? E isso vai se dar após uma grande reforma que aconteceu na sede do Instituto Histórico. Em 2018, existe também uma emenda parlamentar, né, que foi recebida da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, com esses recursos, foi possível contratar profissionais para organizar esses acervos, né? Também é importante mencionar o livro de Arisnete Câmara e Caio Flávio, que foi publicado em 2005. Mas esse livro, embora ele mostrasse grande parte do acervo do Instituto Histórico, ele não abarcava a totalidade, né? Tinha mais de 13 anos ali de novos materiais acumulados. Então, é, em razão disso, não foi possível também, em razão de outras circunstâncias, não foi possível também
priorizar outros setores, por exemplo, da museologia, da arquivologia. Então, foi necessário priorizar o acervo bibliográfico de fato, né? Também em razão dessa escassez de profissionais, de museólogos, de arquivistas no Rio Grande do Norte. Então, um dos problemas encontrados, sobretudo nessa parte do acervo bibliográfico, foi o uso do tipo de classificação. Atualmente está passando para uma padronização da classificação decimal universal, né? Então, embora já esteja bastante adiantado, esse projeto ainda não foi realmente finalizado com a organização do acervo bibliográfico, ainda falta finalizar, mas muito já foi adiantado. Como o Matheus disse, houve essas lacunas, né, ao longo da história, e essas personalizações, falta realmente finalizar essa parte da organização. E Mara, até fazer um complemento, porque você falou, né, da parte de biblioteca, hoje o pessoal continua fazendo uma organização, o bibliotecário Marcos, Kate, o Everton estão à frente dessa catalogação, e o mesmo não é visto no museu. A gente tem essa lacuna, e o que é que acontece? O museu, para quem é de fora, para o turista, para o cidadão comum, que não é muito da área da pesquisa, o museu, ele é a porta de entrada para conhecer a instituição. Então, sem uma padronização, sem conhecer bem as peças, isso dificulta o trabalho até mesmo de quem é responsável pela mediação. Então, hoje nós estamos criando, tem esse processo, né, de continuidade da catalogação dos livros, mas o mesmo ainda não é visto, que é o que pretendemos começar, dentro do museu. E agora, né, tem um projeto de Patrícia, que ela vai falar na sexta-feira, um pouco mais sobre a catalogação do arquivo que ela vem fazer. E, Mara, para falar melhor sobre a biblioteca, sobre essa organização, a gente gostaria de chamar um colaborador, Marcos Victor, que está responsável pela área da catalogação dos livros. Então, com a palavra, o bibliotecário. Me chamo Marcos Vitor, sou bibliotecário do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, sou bibliotecário de formação, mestrando do programa de pós-graduação de Ciência da Informação da UFRN e também faço parte do grupo de estudos críticos em Biblioteconomia e Ciência da Informação da mesma universidade. Estou aqui na biblioteca do Instituto Histórico desde 2018 e a gente vem ao longo desse tempo organizando o acervo, catalogando e classificando, né? Separando também o que vai ficar no acervo, o que não fica, até porque a nossa intenção é ser uma biblioteca especializada na história e na cultura do Rio Grande do Norte. Bom, o acervo ele é organizado basicamente em acervo geral, né, com literaturas gerais de autores que não são do Rio Grande do Norte e de editoras que não são do Rio Grande do Norte. A gente tem as obras de referência, que são formadas por obras raras, enciclopédias, diários, manuais, enfim. E a gente tem coleções especiais, né, que são formadas por exemplo, coleção moçoroense, coleção de assinaturas. Então a gente tem assinaturas de Enélio Petrovic, a gente tem assinaturas de Luiz da Câmara Cascudo, a gente tem assinaturas de Nestor dos Santos Lima, enfim, pessoas que desenvolveram um trabalho importante para a instituição. Então a gente guarda esse acervo, né, com o maior carinho. E depois a gente tem um acervo do Rio Grande do Norte, que é formado por coleção de autores do Rio Grande do Norte, sócios efetivos do Rio Grande do Norte e autores que não são sócios do Rio Grande do Norte, justamente porque a gente tem essa ideia de organizar o acervo do Rio Grande do Norte, ser um espaço de organização do acervo do Rio Grande do Norte, né, de autores do Rio Grande do Norte. Um segundo momento que a gente desenvolve no trabalho aqui na biblioteca é a classificação e a catalogação. Em particular, sou eu que faço esse trabalho, né? Então a gente
A classificação, a classificação e a catalogação é organizada de acordo com a CDU, ou seja, a classificação decimal universal, que basicamente é um sistema de regras, né, cujo rigor dessas regras é para, de uma forma melhor, classificar esses livros a partir dos assuntos que ele apresenta. Então, cada código gerado por essa classificação é um assunto distinto, né? Então a gente tem obras aqui, por exemplo, do campo do 800, que é o campo da literatura, 300 ciências sociais, 900 história, geografia e arqueologia. Então a nossa classificação está baseado dentro das regras da CDU, né? O que é importante porque a gente organiza de um modo mais rigoroso a partir de práticas e técnicas específicas da biblioteconomia. A gente aqui já vem catalogando há um certo tempo, né? Então, do 2023 para cá, a gente pegou esses livros para serem catalogados de forma sistematizada no notebook e, basicamente, a gente tem mais ou menos cerca de 6.000 obras já catalogadas, né? E que a gente futuramente pretende disponibilizar ao público. Uma outra novidade que o Instituto Histórico vem desenvolvendo é, na verdade, a liberação, né? Porque a gente passou um tempo fechado justamente para melhorar e otimizar o nosso trabalho de organização e classificação, pensando também na disseminação da informação, mas que nesse primeiro momento a gente pensou mais na organização e na classificação, então a gente fechou o acervo, digamos assim, para melhor classificar e organizar esse acervo. E aí, em 2025, um dos nossos objetivos, no primeiro momento, é liberar para os sócios do Instituto Histórico, a gente fazer esse primeiro teste com os sócios do Instituto Histórico, e no segundo momento, aí de 2025 para 2026, a gente liberar o acesso ao público geral, que aí a gente consegue atingir, né, na verdade, a tríade da biblioteconomia, de uma biblioteca, de um arquivo em pleno exercício, em pleno atividade, ou seja, organizar, classificar e disseminar a informação, que esse é um papel fundamental que a gente aqui do Instituto Histórico vem desenvolvendo para melhor atender os nossos usuários, né? Em relação, Matheus, às atividades desenvolvidas, né, já nesse início de gestão, quais são as principais, na sua visão? Mara, como eu comecei na instituição como museu, dentro da pasta do museu, como estagiário do museu, então, pelo menos dentro do que eu venho desenvolvendo, a gente também tem outras atividades paralelas, né? Podemos citar um pouquinho mais à frente, mas, para mim, o principal é justamente essa catalogação do acervo museológico. Então, por exemplo, nós não temos um livro-tombo, nós não temos uma ficha de catalogação, nós não temos um histórico de peças. Há pesquisas, por exemplo, como de Gustavo Sobral, André, André Pignataro, próprio Pedro e outros sócios, mas entra naquilo que a gente já falou. Acaba que cada sócio, cada pesquisador que entra, ele tem uma informação sobre uma peça da instituição, sobre uma parte da instituição, e nós não estamos compilando isso. Nós temos compilados nas revistas, mas o museu acaba perdendo por não ter se compilado em um documento específico para a peça. Então, a informação, ela fica muito retida, às vezes, numa figura de uma pessoa só. Quando eu cheguei na instituição, minha referência era Pedro, porque ele quem tinha mais conhecimento, estava mais tempo, né, não sou vice-presidente, estava mais tempo na casa. Depois, eu comecei a conversar com o Franklin, que ainda até hoje é monitor do nosso museu, quem faz os guiamentos, que foi a segunda referência, que também estava lá há mais tempo, é com quem está no dia a dia, com o turista, com o visitante. Então, a informação acaba que fica preso a algumas pessoas, porque hoje a gente pode dizer que tem sorte de ter pessoas muito dedicadas à causa. Então, o que é que acontece? Franklin, ele acaba pesquisando fora da instituição. Hoje a gente também tem o Eduardo, que entrou depois, como estagiário, hoje está efetivado, que faz a mesma coisa. Só que entra naquele processo de que a gente não cria um histórico sobre cada peça. Cada pessoa tem uma informação
Isso cria uma dificuldade, porque quando a gente vai receber um estagiário, é um processo de aprendizado. Então, Sim, o nosso intuito futuro é ter isso sistematizado, ter um processo interno, e o que eu e você a gente até discutiu, é ter essas informações disponíveis na internet, né, para que o museu, como a gente tem essa dificuldade de estar só em Natal, apesar de ser um Instituto do Rio Grande do Norte, mas acaba ficando preso o acervo a Natal, a capital. Então acaba que perde essa conexão, né, com as pessoas sobre a nossa história, sobre o nosso acervo. perfeito. É importante a gente pensar em ações educativas também, de sensibilização, né? É, em conversa, né, a gente discutiu muito, juntamente com o Pedro, sobre atividades voltadas para as crianças. A gente sabe que já existe esse esforço, né? Você poderia dar algum exemplo? Mara, eu vou chamar Franklin Lima, né, acabei de citar ele, para ele falar um pouquinho sobre uma das ações educativas que a gente vem desenvolvendo hoje no Instituto. Olá, meu nome é Franklin Lima, né? Minha formação é técnico em mineração pelo IF, né? Tenho sim uma outra graduação sendo construída agora, né? Licenciatura em Geografia. E minha função aqui no Instituto é justamente de fazer um guiamento, né, em relação ao museu e a parte mais lúdica, tanto com crianças quanto com a questão das pessoas que visitam, né, com uma faixa etária mais avançada. Então, a partir daí, a gente tenta fazer com que o natalense, ou o turista, ou até mesmo as crianças sejam imersas dentro da nossa história. E aí que entra a parte dos desenhos. Por exemplo, a gente tem um mapa aqui que eu fiz, né, baseado nos livros que a gente encontra dentro da nossa biblioteca. Então, eu tento tentar tirar da biblioteca, já que são mapas raros e boa parte da população não pode ter acesso, justamente porque são obras raras, e eu tento fazer uma cópia similar a isso. Então, aí a gente deixa, assim, o público mais imerso. E as crianças gostam desse tipo de trabalho porque elas se identificam, já que elas gostam muito mais dos desenhos. Entre outras coisas, eu gosto também de estar utilizando a parte mais tátil, né? Então, a partir daí, eu consegui construir alguns bustos e até mesmo a questão de minerais, né? A gente coloca assim para os meninos, aos alunos, terem um contato dessa forma, tá? Então, essa parte, para mim, no meu ponto de vista, é essencial para a construção do conhecimento. Bom, aqui a gente tem um mapa, né, que eu fiz com base em livros, como eu já tinha falado, né, da época da invasão holandesa, ou seja, 1633. E aqui a gente tem, sim, uma representação e como é que os holandeses viam Natal. E, assim, o forte, ele ele não teve essa formação de estrela antes, e sim uma questão da construção de taipa, ou pau a pique. Mas, com a questão holandesa, eles tiveram que fazer um reforço, né? Então, isso aqui era como eles conseguiam ver, como eles imaginavam que seria Natal. É um mapa datado, vamos dizer assim, né? Que já hoje a gente tem, sim, outras formas mais precisas de representação. Tá? Então aqui eu gosto de falar como é que era Natal. Aqui eu coloquei também algumas pessoas caminhando, né, que também está representado no mapa original. E aqui a gente também fala que Natal tinha somente 130 habitantes e 16 ruas. Então era uma época que Natal ainda estava nos seus primeiros passos de desenvolvimento. Então eu tentei representar o máximo possível que eu consegui ver dentro dos mapas a máximo de informação. O mapa original, alguns mapas originais que tem aqui dentro da nossa biblioteca, existe sim uma legenda, porém a legenda é totalmente em latim e isso dificulta um pouco também a questão de informação. Porém, com muito trabalho a gente consegue identificar algumas coisas. É, e Mara, só para dar continuidade, né, ao telespectador também, a gente vai chamar Luiz Eduardo para compreender também um pouquinho sobre quem é o perfil do visitante do Instituto Histórico, né, do Museu Clara Soares.
Eu me chamo Luiz Eduardo, eu sou monitor aqui do Museu Clara Soares, dentro do Instituto Histórico Geográfico. Eu sou formado em turismo pela UFRN, então atualmente atuo como turismólogo dentro dessa parte do setor patrimonial e na questão do fomento do turismo, tanto histórico quanto cultural. Normalmente, o Instituto costuma receber um público que se segmenta em alguns tipos diferentes que necessitam uma adaptação para cada abordagem que é feita. Então nós recebemos, na maioria das vezes, alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, quanto também do ensino superior. Diversos cursos da faculdade tentam abordar uma temática que combine com o que está sendo estudado em sala e usam o espaço do Instituto e também o espaço do museu para esse viés. Um público muito recorrente aqui também no museu do Instituto são os próprios natalenses ou alguns turistas, que são esses visitantes que de tempos em tempos passam por aqui e acabam conhecendo o centro histórico, querendo ou não de uma maneira meio inesperada. Tanto que é comum, infelizmente, a gente receber o relato de que esses turistas, quando vão ter contato com a parte histórica, é algo negligenciado ou escondido a eles, ou até mesmo ofertado outros pacotes turísticos em outros estados ou cidades próximas. Então, por isso ser algo recorrente, quando eles chegam aqui no Instituto, é comum deles chegarem sem conhecer nada. Então, cabe a nós, tanto eu quanto o Franklin, fazer essa abordagem de apresentar o que a cidade do Natal pode propor nesse viés mais voltado para a questão histórica e para a questão patrimonial. Diante disso, nós também temos o caso de recebermos visitantes que são daqui mesmo de Natal, que nós podemos chamar de autóctones. Esses autóctones são visitantes transeuntes, na verdade, que acabam encontrando o Instituto sem nem conhecer ou nunca ter tido um contato anterior, e quando vêm a conhecer, a visita deles em si costuma ter uma abordagem mais de conversa, não uma explanação em si sobre cada ponto, mas sim uma conversa para ver o que esse morador daqui de Natal já conhece e o que ele pode conhecer que nunca lhes foi apresentado antes. Diante das diversas abordagens que podemos fazer aqui no museu, quando recebemos criança, a conversa é meio diferente. Por quê? Nós tentamos nos voltar um pouco para uma temática mais lúdica e mais leve. Então tentamos trazer a temática do museu, tudo que nós apresentamos aqui, para gerar um primeiro contato, até porque pode ser a primeira vez que aquela turma ou aquela criança em si está vindo pela primeira vez em um museu. Então ela pode estar vivenciando a experiência pela primeira vez. Então tentamos apresentar isso, Franklin, com os desenhos ou até mesmo em alguma apresentação que vamos fazer, puxamos alguma coisa que ela já tenha vivido ou passado por alguma experiência assistindo algum desenho ou assistindo algum seriado, por exemplo. Então são maneiras que a gente tem de fazer essa abordagem de maneira mais pedagógica que elas consigam entender. Até porque a questão de falar para elas às vezes quebra um pouco da atenção, mas quando ela vem ao museu e vivencia essa questão de estar próximos a peças históricas, reacende aquela chama de curiosidade que faz ela querer saber mais, perguntar mais sobre cada peça ou cada história que a gente já contou anteriormente. Com relação às ações educativas, a gente escutou o Franklin, escutou diversos outros colegas, né, que já trabalharam, mas também teve uma atividade, um jogo inspirado no Super Trunfo, né? Você poderia É, falar um pouquinho sobre? Mara, no início, eu vou até contextualizar, porque algumas pessoas não conhecem, mas o Instituto está disponível para estágio. E no início desse ano, recebemos duas estagiárias de pedagogia. Foi a Isadora e a Marina Clara. E uma das minhas pedidas para ela era que a gente olhasse para as crianças. É um trabalho que, pelo menos desde que eu cheguei, eu tenho meu contato maior com o Pedro, mas eu sinto isso também com o Gustavo, da gente ter um cuidado maior com as crianças. Porque quem vai retomar é quem pode chamar os pais. Então, elas fizeram um trabalho e começamos a desenvolver alguns jogos. Elas desenvolveram todo um layout, toda uma estrutura, e a primeira ação que tivemos recente foi um caça-palavras voltado ao que tinha na instituição. Porque o que é que acontece? Para quem não conhece a estrutura física do museu, não teve oportunidade, o museu ele acaba que fica pequeno para um grupo maior do que 10 pessoas. Então, acima disso, quando vem escolas, universidades, a gente divide em duas turmas, duas, três, enfim, respeitando a lotação de 10 pessoas para também dar oportunidade para quem tiver com dúvida, quiser saber mais, os guias possam atender. Então, o que é que acontece? Quando é um público infantil,
está acontecendo de as crianças ficam na no salão nobre e elas começam a mexer no celular. Então a gente perdia uma conexão com aquela história, com o que estava acontecendo no instituto. É preocupante porque, por uma idade, é um perfil de 11 anos, menos de 11 anos, e parou, tem um tempo livre, vai para um celular, né, perdeu aquela conexão de conversar entre as crianças. Então quando elas tinham esse tempo livre, né, entre trocar de turmas no museu, elas já recorriam ao celular, pediam o Wi-Fi da instituição para poder ficar no celular. Então, a partir do que as meninas pensaram, nós desenvolvemos um caça-palavras para elas brincarem. E fizemos um primeiro teste, foi um experimento muito legal, foi muito positivo a participação das crianças. Foi um público que tinha entre 10 e 11 anos. E foi muito legal porque eu não estava nesse momento, mas os meninos relataram que quando eles falaram, não, vamos fazer uma atividade, as crianças se assustaram, ficaram tristes, achando que ia ter que era alguma prova, alguma coisa. Mas a gente começou a entregar um caça-palavras, elas começaram a competir entre si. E a gente era um caça-palavras, era algo para ser descontraído, e o professor: "Não, quem achar tudo vai ganhar uma caixa de bombom". Então aí que elas se empenharam. Então a gente quer dar uma continuidade à experiência mesmo que eles não estejam no guiamento. Então o caça-palavras era sobre os objetos, né, que estavam na instituição, a gente colocava para confundir, né, nomes históricos, nomes dos colaboradores, porque mantia as crianças acesas, né, é uma forma de exercitar o cérebro. Uhum. E um projeto antigo de Pedro é desenvolver um super trunfo, um jogo de carta, e ele começou a desenvolver isso. Vou até colocar para vocês darem uma olhada, né, é um projeto que está em desenvolvimento, e a gente pretende colocar ele muito em breve, a gente já fez um teste de impressão, mas quer colocar em breve para os adolescentes, e criar uma conexão novamente, com o Estado, né. Perfeito. Certamente as crianças são muito mais receptivas, né, essa sensibilização sobre essa identidade cultural, patrimônio. Então, de fato, é um público que a gente não pode esquecer, né, não pode deixar de olhar para eles. Então, tem outras atividades também que a gente pensa em desenvolver no futuro, até caça-tesouro, né, também uma maneira de gamificar esse aprendizado, de aproveitar o espaço também, do Instituto Histórico. E é muito interessante, assim, essa importância das pessoas se apropriarem desse espaço, de conhecerem, de estarem, né, de brincarem, de fato. Então, é também uma outra ideia que a gente pensa em desenvolver no futuro, né? Tem o Escape Room educativo, né, que seria um jogo de imersão, com enigmas, né, ligados à história do RN, do acervo mesmo, né? Então, são algumas ideias que tentamos trazer, são novidades, né? Vai passar certamente por testes, mas são ideias que é importante que a gente tenha e que alimente. E entender esse cenário novo, né? Porque até pouco tempo ninguém se falava em brincar no instituto dessa forma, né? E Então, até são uma ideias bacanas. quando a gente faz um guiamento, a gente sempre adapta ao perfil do visitante. Então, já que a gente está falando de criança, o que é que acontece? A gente sempre tenta, contextualizar o que é do momento. Então, por exemplo, no instituto, próximo ao Marco de Touros, se tem uma amostra do Pico do Cabugi, né, foi até uma coleta feita por Pedro, ele doou ao museu, e a gente fala, conta toda a história do Pico do Cabugi, e as crianças elas remetem a Minecraft, tanto olhando a essa amostra, né, do Pico do Cabugi, quanto olhando a parte de mineração do instituto. Então elas sempre associam a Minecraft,
quando a gente tem um setor lá que fala mais sobre a revolução constitucionalista, então temos capacetes, tem granada, e as crianças associam a jogos, né, a Free Fire, Counter-Strike. Então, é uma forma de ensinar e colocar a criança também como uma protagonista, de conversar com ela, entender, perguntar se o que ela está vendo ali, ela já viu em algum lugar, como é que ela compreende. Entende? E também temos ações culturais e literárias, né, que pensamos. Tem a ideia do clube e do livro, não é isso? Como Isso. é que seria isso? Seriam leituras mensais, só de autores potiguares, só de sócios? Essa ideia do Clube do Livro, ela não é nova na instituição. Os Uhum, bibliotecários, a gente sempre tem uma troca de conversas, né? E a gente conversa sobre projetos futuros, né? Agora que a gente está à frente da pasta, é um mandato maior, então dá mais oportunidade de a gente conseguir trabalhar, desenvolver ações, porque a gente sabe que no cenário do Instituto, o financeiro, ele pesa para a gente dar continuidade a projetos, é uma realidade da instituição. Então, a gente tenta fazer o máximo com o menor custo possível, tenta dar o nosso melhor com o menor custo possível. Então, a ideia de um clube do livro era abrir a instituição para contar a história do Rio Grande do Norte, né? Contar a nossa história a partir de autores potiguares. isso. Gera uma troca muito bacana, né? Essa ideia É, do livro mensal, do Clube do Livro, ela é intergeracional porque integra tanto jovens, né, como idosos, adultos, enfim, é um público bem mais amplo, por exemplo, do que aquelas ideias voltadas para a gamificação, né? Eu é, acho que ela é muito importante também por isso. Também temos a exibição de filmes do Rio Grande do Norte ou sobre o Rio Grande do Norte, que também é uma maneira de fazer debates, de fomentar discussões, né? Também pode ser ligado a datas comemorativas, é uma possibilidade. Eu acho interessante também como uma atividade. Também entra nessa questão de termos muitos sócios ligados a essas questões culturais. Eu acho que isso facilita até nessa curadoria. Nós, assim, enquanto diretoria, também devemos pensar em ações de formação e articulação interna. A gente sempre está em busca de novos cursos, de novas informações, de leituras. Então, é importante a gente pensar nesse retorno do grupo de estudos, como foco interno mesmo, né, de aprimoramento. Então, faz parte dessa ideia de formação continuada da equipe, né? Até porque é o que a gente sempre conversa, falta profissionais, museólogos, arquivistas, então a gente tenta dar o nosso melhor, mas precisa mesmo de uma formação, né? e assim, a instituição, ela é aberta para trabalho voluntário, para estágio, dentro da nossa realidade. Infelizmente, hoje a gente não consegue agregar, né, um quadro maior de funcionários, mas para quem quiser, quem gostar, quiser contribuir um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu conhecimento para ajudar o Instituto Histórico, é sempre bem-vindo. Exato, estamos abertos para essa troca, para esse diálogo, né? Eu acredito que até algumas pessoas não sabem que o Instituto Histórico, ele é uma instituição de caráter privado, né? Não É, é, não é público. Então, isso acaba trazendo uma série de desafios também. com Então, certeza. são alguns desafios que enfrentamos. Acerca das ações de articulação institucional mesmo, temos a ideia da ocupação municipal, a ideia de fazer mais parcerias com escolas, com grupos culturais, com projetos sociais, aumentar esse diálogo, essa articulação com esses diferentes grupos, para também fazer mais uso do espaço da BAM, né, como um lugar de encontro, de criação.
Com relação às ações de articulação institucional, né, e territorial, de uma forma geral, é importante a gente ampliar esse diálogo, né, tanto com outros municípios, lembrando que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte é do Estado, né, assim, tem essa abertura para diálogo com diversos municípios, né, estaduais, então a gente precisa ampliar esse diálogo. Já tem alguma iniciativa, alguma atividade nesse sentido? Tem, eu vou falar de uma que eu fiz recente e vou só voltar para você, porque você tá até trabalhando com uma, né? A que eu desenvolvi, né, foi a doutora Joventina, nossa presidente, pediu para que eu articulasse, foi aqui mesmo na capital, que era sobre um parecer de tombamento de algumas edificações, alguns locais aqui de Natal, referente à presença dos americanos, né, para que a instituição ela desse um parecer de tombamento. Então a gente fez um estudo, nesse momento eu trabalhei junto com Júlia Chaves, que vai ser uma das palestrantes dessa semana do arquivo, e fizemos todo um histórico dos edifícios, ela fez uma análise arquitetônica de cada um deles também, para devolver esse parecer, né, fomos provocados pelo Ministério Público. Então, é uma forma de conversarmos com outras instituições. E Mara agora também está desenvolvendo um trabalho aí por... Isso. Em diálogo com o município de Jardim de Piranhas, que fica no interior do estado, a gente notou que eles precisavam de ajuda, de orientação com relação ao arquivo da prefeitura, né, o arquivo municipal, que fica na prefeitura da cidade, na sede. E a ideia é que, ouvindo essas necessidades, essa demanda do município, nós conseguimos orientar de alguma maneira, eh, oferecendo uma espécie de ideia para um pré-projeto de organização e digitalização desse acervo. Então, em conjunto, observamos aí a maior necessidade, o que a prefeitura pode oferecer, né? Então, fizemos algumas sugestões com base no que foi repassado. Então, ficou um arquivo interessante. Obviamente, a prefeitura vai analisar o que é possível ser realizado, né? Em quanto tempo vai ser realizado, mas é importante a gente também ter essa abertura para dialogar com esses entes, né, que estão dispostos a proteger, a preservar essas informações dos arquivos, e não simplesmente fazer um descarte de qualquer maneira, né, sem ter essa atenção. Então, acho que é muito nesse sentido que a diretoria de acervos vem se posicionando, buscando essas parcerias, buscando ter essa abertura com escolas, né, grupos culturais, projetos sociais desses vários municípios do Rio Grande do Norte, né, e também usar mais os espaços da BAM para receber essas demandas, né, na medida do possível, obviamente. Então, pensando daqui a 5 anos, quais as ações, o legado de forma geral que a diretoria de acervo pretende deixar. Mara, eu não sei, acho que a gente ainda não tinha debatido sobre esse assunto de uma forma tão profunda, né? A gente conversou e tivemos uma primeira reunião, mas eu sempre falei a você, falei a Pedro, que eu tenho uma conexão muito forte com o museu. E eu queria que, pelo menos nesses 5 anos, a gente conseguisse desenvolver um legado de o que a gente tem hoje no acervo físico, de alguma forma a gente possa disponibilizar de forma e não esse legado virtual não só para a área do museu, mas para a da biblioteca, para a área do arquivo, porque isso facilita as pessoas que são do interior do estado. A gente tem muito material que conta a história do interior do estado,
mas a gente entende as dificuldades de pesquisa. Hoje a gente está fazendo essa catalogação, alguns arquivos estão digitalizados, mas para ter uma estrutura digital requer toda uma estrutura, então é trabalhar para que nesses cinco anos a gente possa olhar e pelo menos ter essa missão cumprida, né? Vai ser acho que é um grande legado que a gente pode deixar. Perfeito, eu concordo demais. Eu acho que é muito importante essa interiorização, a gente pensar também com os olhos de quem está no interior, né? Eu, como pessoa que moro em Caicó, moro no interior, é, posso ajudar nesse sentido de ver realmente medidas de como trazer o museu mais para perto, trazer o arquivo mais para perto, né? E de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que é isso. A virtualização, a digitalização, todas essas ferramentas que nós temos disponíveis hoje em dia precisam ser incorporadas e usadas de uma maneira efetiva. Lógico que precisa de tempo, de mão de obra disponível. A gente trabalha grande parte com trabalho voluntário mesmo, né? Então, a gente tem os obstáculos, os desafios, mas acredito que daqui a 5 anos, se conseguirmos melhorar um pouco isso, melhorarmos esse acesso, deixar realmente esse espaço vivo, né, cheio de afeto, inspirar novas pesquisas, eu acho que a gente já vai ter cumprido nosso papel. E, Mara, eu tenho certeza que quem é público externo deve se perguntar, e as pesquisas? A gente tá desenvolvendo já um trabalho, né, de um regimento para começar os testes de pesquisas. Em um primeiro momento, vamos nos voltar aos sócios, porque é uma parcela menor, então a gente consegue fazer testes, ver se as normas que estamos construindo se vai atender a todos para poder liberar as pesquisas. E agora com o trabalho que Patrícia, Jaqueline, Carmen vem desenvolvendo junto com o arquivo, vocês vão conhecer em breve, então isso vai facilitar muito e adiantar muito essa liberação de pesquisa. Então, está muito próximo, está muito próximo. Perfeito. É a memória como direito, né? A gente também tem essa preocupação ética de conservar, de ter esse compromisso mesmo, tanto que nós desenvolvemos um protótipo de um termo de responsabilidade para que esses futuros pesquisadores realmente eles possam saber a importância de cada objeto que eles vão ter contato, que eles vão fotografar e possam conservar aquilo da melhor maneira possível, né, para que outras pessoas também possam ter acesso. Então, a gente tem esse olhar, realmente, da memória como direito e também como dever, né? Dever de cuidado. Sim. Então, foi ótimo estar aqui hoje conversando com o Matheus e falando sobre essas ideias tão importantes, né, que discutimos sobre a BAN e mostrando a BAN de fato nos seus bastidores. Então, agradeço demais pela oportunidade e deixo aqui um caloroso abraço para todos que fazem parte da BAN, todos os sócios, os funcionários, as pessoas que estão aí diariamente. E é isso. Deixo agora a palavra com o diretor Matheus sobre essa experiência de hoje. Agradeço, né, também pela oportunidade de falar só um pouco mais sobre o nosso trabalho. A quem ficou até aqui, agradeço também pela paciência. E agradecer também a Pedro, o vice-presidente Pedro, a presidente Joventina Simões, também pela oportunidade em confiar em dois jovens, né, para ceder uma pasta tão importante. E é um trabalho que a gente faz, como o Mara falou, um trabalho voluntário, então a gente faz com muito carinho, porque temos essa sede de pesquisa, essa responsabilidade de contar a história do nosso estado para mais e mais pessoas. Perfeito. Tchau e um abraço para todos.
Um abraço.